eu sou Andressa Miranda e para mais um episódio aqui do podcast Pensando Alto, estive conversando com o autor Lilo Rodrigues, autor de Sua Vida em Meus Sonhos, Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém, No Cemitério de Pássaros, A Grande Estrela Dourada do Leste, Mensagens de Marina, Fragmentos e agora com um novo livro em pré-venda, Rios que se Cruzam. Espero que estejam preparados para ouvir um pouco desse autor muito querido, educado e cheio de ideias interessantes. Olá, Andressa. Olá, você que nos ouve. É uma grande alegria participar desse episódio do podcast Pensando Alto e poder dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. Meu nome é Lilo Rodrigues, tenho 47 anos de idade, sou de Santo André, São Paulo, sou formado em marketing digital e atuo com desenvolvimento web e também sou atendente de uma unidade autorizada de uma empresa conhecida de seguros, que eu não posso dizer o nome, mas além dessa atividade profissional que eu tenho, eu também sou escritor. Os livros que eu escrevo, eles são voltados principalmente para o público adolescente e jovem adulto. Eu escrevo romances com algumas características de ficção, sempre pensando em trazer uma leitura fácil e características que convidem o leitor, a leitora, a fazer uma reflexão, a buscar pontos de conexão com a própria vida e ver similaridades naquilo e provocar uma reflexão nas pessoas, uma maneira da pessoa conseguir trabalhar o autoconhecimento. Esse é o objetivo principal, o foco principal daquilo que eu escrevo. Sobre os meus livros publicados, pela ordem ali partindo em 2018, e todos estão disponíveis em versão digital e física na Amazon. O primeiro livro lançado, então, no primeiro semestre de 2018 foi Sua Vida e Meus Sonhos. No segundo semestre eu lancei Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém. Nos anos seguintes eu lancei O Cemitério de Pássaros, depois A Grande Estrela Dourada do Leste. Esses são os 4 livros que estão disponíveis na Amazon. Recentemente eu lancei Mensagens de Marina, que é um livro como se fosse não necessariamente uma sequência, mas ele faz parte de trechos em que a Marina conversa com o melhor amigo do Juliano, né, durante ali os acontecimentos de Sua Vida e Meus Sonhos. Tem 2 lançamentos, uma versão gratuita da Grande Estrela Dourada do Leste, que ela é um pouquinho mais curta, tem alguns trechos que ela não tem em relação à versão que foi lançada na Amazon, mas ela está gratuita no Wattpad, assim como um outro livro que é Fragmentos. Fragmentos é um conjunto de textos, pensamentos, reflexões, poesias, que eu peguei desde o momento que eu comecei a fazer os meus primeiros textos e juntei todos, chamei de Fragmentos e lancei. Ele também é gratuito lá no Wattpad. Dando início à nossa conversa, é óbvio, não poderia faltar. Lilo falou um pouco sobre suas obras publicadas. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada livro, não necessariamente na ordem de lançamento, e vocês vão me entender por quê. Live Nuts, Ela Só Queria Ser Alguém, ele é inspirado numa pessoa real, e tem inclusive uma curiosidade nele, que é a Olivia. A Olivia é uma menina mimada, que sempre teve tudo o que queria, e chega um momento da vida dela que ela vai se deparar com a necessidade de conquistar e manter tudo aquilo que ela queria, ou abdicar de certas coisas para ter a vida que ela gostaria de ter ao lado de uma pessoa importante para ela. Então ela vai se ver ali em conflitos que vão desde algumas tendências que ela tem de escolhas religiosas versus a vida que ela escolheu, a carreira que ela escolheu, versus um grande amor. Então ela vai ter que decidir se ela equilibra um pouco dessas coisas todas ou do que ela vai abrir mão. Tem uma curiosidade a respeito de Live Nuts, que como ele foi inspirado numa pessoa, em dado momento, cronologicamente falando, o livro ultrapassa a idade da pessoa, ele vai além, né? Ele vai para o futuro, ou que seria o futuro da vida dessa pessoa. Então, cerca de 6, 7 meses depois do livro lançado, acontece um fato na vida da pessoa que inspirou o livro que é muito parecido com aquilo que eu escrevi. Eu fiquei bem espantado com esse acontecimento, pois foi algo muito semelhante àquilo que tinha acontecido. Falando agora sobre O Cemitério de Pássaros,
A protagonista é a Priscila. Ela é uma adolescente no final do ensino médio. Ela costuma ser desajeitada principalmente nos momentos que ela entende que não seriam apropriados. Então ela acaba se colocando em situações constrangedoras quando ela menos quer, menos deseja isso. Um grande amigo da Priscila é o Pablo, e ela acaba se aproximando de uma menina popular no colégio, que é a Marília de Cássia, a Mari, e essa é uma menina, ela é uma big girl, ela pratica breakdance, ela compete, e as duas acabam se aproximando, e no decorrer da história, o Pablo e a Priscila, eles se deparam com uma casa que fica próxima, inclusive, da casa da Mari. E para a Priscila aquilo se torna um grande mistério, porque parece que há um cemitério de pássaros no fundo da casa, só que ela não consegue enxergar o que tem lá. E ela acaba se dedicando, em parte, a essa relação com a Mari, e em outra parte a tentar descobrir o que acontece, o que tem dentro dessa casa. Só que no contexto geral, a Priscila ela vai ser convidada a confrontar o que ela vem carregando desde a infância na vida dela. E o que acontece nos desdobramentos das decisões que ela toma, dos medos que ela tem, das incertezas que ela vem carregando até então. A curiosidade sobre esse livro, vou falar uma delas, na verdade, é sobre a capa. A capa ela tem um pássaro, né, um origami, que se chama tsuru. Tsuru é uma... Isso é um símbolo sagrado japonês. E ele representa a simbologia da saúde, da boa sorte, da felicidade, da paz, da longevidade e da fortuna, pelo que eu pesquisei. Então ele tem um contexto simbólico tanto para o livro como dessa representação que tem o pássaro para a cultura japonesa. E curiosamente, quando eu estava buscando uma arte que representasse aquilo que era o texto, que eu tinha imaginado que poderia ser uma representação visual, essa arte ela se encaixou perfeitamente naquilo que eu buscava. Já A Grande Estrela Dourada do Leste é um livro que nasceu de um desafio que eu fiz com um amigo meu. Não é de dupla autoria, ele é de própria autoria, porém o desafio foi o seguinte: esse amigo ele me mandaria uma playlist dele, de gosto pessoal dele, e eu escreveria uma história. Foi aí que nasceu Grande Estrela Dourada do Leste, isso aconteceu na pandemia. É a história de Seventh, que é o sétimo. Ele é um jovem adolescente que ele vai passar, então já fica aí o aviso, né, o alerta de gatilho, pois ele vai passar por situações de bullying, ele vai vivenciar situações de vício, traumas. Então o convite é justamente desse personagem que vive num planeta fictício, um planeta onde existem cowboys que não montam cavalos, os cavalos animais, os cavalos lá são robôs, são mecânicos. Então ele principalmente vai se ver, né, o convite ali é a percepção desse jovem em relação aos sonhos, aos traumas, aos vícios, às perdas, aos acertos e erros que a vida acaba nos proporcionando a partir das nossas escolhas. Fragmentos, como o nome sugere, é um conjunto de textos que eu tenho ali desde o final dos anos 90, 98, 99 aproximadamente. Ele não segue uma sequência lógica, ele vai tratar tanto de temas mais otimistas como de situações mais complexas. Então fica aí o aviso de gatilho, pois tem temas mais densos realmente que eu trato ali, e é um conjunto de poesias, de reflexões, de pensamentos que eu fui escrevendo ao longo dos anos. Agora os livros que eu deixei para o final, inclusive um que eu ainda não mencionei. Da data que nós temos essa conversa, eu estou para lançar Rios que se Cruzam, Nascentes, parte 1, que é um livro que antecede Sua Vida e Meus Sonhos. Sua Vida e Meus Sonhos lançado em 2018, só que Rios que se Cruzam, eu comecei a escrever em meados de 2011, 2012, e desde então eu venho continuando essa história. Aconteceram várias situações, eu cheguei a escrever 230 páginas de Rios que se Cruzam, joguei tudo fora, comecei de novo, e no final de 2017 eu estava decidido a tirar férias e terminar esse livro. Só que aconteceu um outro fato no meio do caminho. Foi numa manhã de um sábado, de novembro de 2017, eu acordei após ter um sonho, e desse sonho nasceu o livro Sua Vida e Meus Sonhos, em que os protagonistas, Juliano e Marina, principalmente o Juliano, ele é o melhor amigo de infância do Rafael, que é o protagonista de Rios que se Cruzam. Então, Sua Vida e Meus Sonhos já nasce com essa relação. Cronologicamente falando, Sua Vida e Meus Sonhos ele acontece aproximadamente 10 a 15 anos depois do início de Rios que se Cruzam, que é o livro que eu vou lançar agora. No intervalo entre um livro e outro, recentemente eu lancei Mensagens de Marina, que é um mini book
na verdade, e que ele diz respeito às mensagens de Marina conversando justamente com Rafael durante os fatos que ocorrem em Sua Vida e Meus Sonhos. Falando um pouquinho sobre Sua Vida e Meus Sonhos, é um livro onde o Juliano, ele vai ter um sonho com os amigos de faculdade, com uma amiga de faculdade, essa amiga é a Marina, e ele se vê apaixonado, ele se descobre apaixonado por essa amiga. Eles eram praticamente cúmplices ali, duas pessoas que podiam contar uma com a outra para tudo. E de repente ele percebe que essa amizade foi para além de amizade. O foco principal de Sua Vida e Meus Sonhos é, a cada capítulo, convidar a pessoa para uma reflexão da própria vida, a entender três momentos. O momento em que ela apenas tem um sonho, que ela deseja algo, muitas vezes até aquele sonho inocente de achar que tudo vai ser perfeito. Tem um momento em que ela está naquele processo de transição, em que ela começa a entender o que é apenas sonho, do que é realidade, do que realmente ela quer ser, que tipo de ser humano ela quer ser. E o terceiro estágio do livro, que é a hora que é necessário tomar uma decisão. Eu quero ficar no meu mundo de fantasia, eu quero me tornar a pessoa que eu desejo ser, ter aquilo que eu desejo ter, ou ficar só imaginando como poderia ter sido. Quem sou eu? Quem sou eu na minha própria vida? O objetivo principal do livro é trazer essas questões, mas através de uma leitura simples, de uma leitura fácil, de uma história que é necessário prestar atenção. Como eu costumo dizer, o segredo está nas entrelinhas. Sua Vida e Meus Sonhos, ele traz essa proposta, mas não de uma maneira complexa, de uma maneira mais sutil de dizer isso e que a pessoa consiga fluir junto com o texto. Tem um mini-book que eu lancei recentemente, que é Mensagens de Marina. Ele está ali como se fosse uma transição entre Sua Vida e Meus Sonhos e Rios que se Cruzam. Ele está disponível digitalmente na loja da Apple e na Barnes Noble. E esse mini-book, ele se trata, como o nome sugere, de mensagens de Marina trocadas com o Rafael, melhor amigo do Juliano, enquanto se desdobra a história de Sua Vida e Meus Sonhos. Então também ele está num tempo futuro em relação a essa primeira parte de Rios que se Cruzam, né, ou nascentes. Como deu para perceber, ele tem algumas obras que se entrelaçam, né, fazem parte de um mesmo universo, e pedi então para o autor falar um pouco sobre isso e sobre o seu processo de escrita. Tem uma curiosidade no meio disso, que o que acontece? Qual é o meu processo de escrita? Eu gosto de imaginar e tentar enxergar lá na frente os desdobramentos. Então, mentalmente eu vou criando cenários. Então, eu imagino como ocorre, como se eu estivesse assistindo um filme, e aí eu transcrevo esse filme daquilo que eu estou enxergando. Por que eu gosto de trabalhar assim? E até prefiro. Porque eu não sou o tipo da pessoa que eu funciono bem anotando. Desde muito pequeno, quando um professor na escola falava para mim, anota para não esquecer, eu anotava. Assim que eu terminava de anotar, se alguém me perguntasse o que você escreveu, eu tinha que ler porque eu não sabia o que eu tinha escrito, literalmente. Então, eu sempre tive dificuldade de memorizar coisas quando eu estava escrevendo. Então, eu preciso primeiro contextualizar mentalmente aquilo que eu estou escrevendo para depois transcrever. Então eu vou, entre aspas, criando mapas. E esses mapas eu vou desdobrando na história. Algumas coisas eu prefiro não criar, deixar que elas fluam. Por exemplo, eu sei que um personagem vai se desdobrar em tal situação. Só que como essa situação vai se desenhando, eu prefiro que as coisas fluam naturalmente, como uma pessoa realmente vai conduzir aquela situação. Uma coisa engraçada, quando eu estava escrevendo Sua Vida e Meus Sonhos, eu ficava com um papel do meu lado na mesa, na frente do computador, e a minha esposa ela perguntou: o que é isso? Era um papel com um monte de rabisco, não tinha nada escrito, eram setas, traços, bolinhas, cruzinhas, coisas apontando para tudo que era lado, era uma rabisqueira danada, era como se fosse um papel que a pessoa estava lá riscando aleatoriamente. Aí ela me fez essa pergunta: o que era aquele papel? Eu falei: isso daqui é o livro. E era o livro. Aquele monte de coisa apontando para tudo que era lado, na verdade era o meu mapa para eu saber para onde eu estava indo com o livro, o que eu queria fazer a partir do ponto onde eu estava. Eu não fotografei, eu joguei fora esse papel porque eu faço isso mesmo, mas é assim que eu planejo um livro. Já Rios que se Cruzam, ele passa por um outro processo, porque era para ser um livro de memórias da minha adolescência, inspirado por uma série antiga chamada One Tree Hill. E ele acabou não se concretizando dessa maneira,
né? Esse livro de memórias ele não aconteceu. É justamente as 230 páginas que eu joguei fora. Só que eu aproveitei boas partes ali para construir o livro. Então, algumas cenas, algumas situações, elas realmente aconteceram, preservando, claro, as pessoas que realmente participaram das situações. Algumas têm um desdobramento diferente daquilo que realmente aconteceu, até mesmo num exercício próprio de falar, e se tivesse sido diferente, se uma resposta fosse diferente, se uma atitude tivesse sido diferente, se uma decisão fosse diferente, o que aconteceria? Continuando nosso papo, o autor Lilo Rodrigues também falou sobre o que podemos esperar do seu próximo lançamento, Rios que se Cruzam, Nascentes Parte 1, fazendo também um breve resgate de como isso tudo começou, né? Como ele começou a escrever. Bom, para responder isso, responder para onde eu vou, né? O que eu vou explorar a partir daí, eu vou voltar um pouquinho no tempo, no como tudo começou. Vez ou outra eu escrevia um textinho para alguém, uma cartinha, mas eu nunca me vi sendo escritor, lançando um livro, não era o meu sonho. E com entre mais ou menos 19 e 21 anos de idade, eu não lembro exatamente qual idade eu tinha, eu fui diagnosticado com depressão. Porque eu estava vivendo um momento em que eu tinha uma realidade junto dos amigos e eu estava num outro tipo de situação em que eu não conseguia me encontrar. Eu comecei a perceber que algo havia de errado comigo, porque eu senti uma tristeza constante. E aí foi quando a psicóloga sugeriu que eu começasse a escrever, colocar no papel algumas coisas que eu sentia. E algumas dessas coisas eu lia para essa profissional. Os anos se passaram, eu fui me aprofundando nisso, em como me entender. Por isso que eu falo muito de autoconhecimento. Só que até então eu sequer imaginava que eu pudesse escrever algo que alguém lesse e falasse, olha, escreva um livro sobre isso. Ou sobre qualquer coisa que fosse. Até que eu passei por algumas situações bem desafiadoras. Ali, quando eu estava iniciando a escrita de Rios que se Cruzam, ali em 2011, 2012, que era para ser o único livro que eu lançaria, né? Eu não planejava lançar nada mais do que um livro. Um único livro de memórias da minha adolescência, mais nada. E é aí que as coisas se desdobram, porque através de situações que foram bem complexas para eu conseguir lidar naquela época, foi que nasceu o meu blog, o lilorodrigues.info. Ele nasce a partir daí, onde eu comecei a canalizar alguns conhecimentos que eu tinha, algumas coisas que eu achava que tinha que jogar para fora daquela maneira. Eu comecei a utilizar a escrita e gravar alguns vídeos para o YouTube dentro daquilo que eu acreditava, como eu pensava naquela época. Eu comecei a usar o canal do blog e do YouTube para fazer isso. Durante esse processo, eu procurava me aprofundar no autoconhecimento. Então, eu comecei a focar cada vez mais nisso. Naquela época, uma colega de trabalho, eu acho que foi em 2013, uma colega de trabalho, ela entrou no meu blog, ela começou a ver o material que eu tinha e eu nunca vou esquecer disso. É Jaqueline o nome dela. E a Jaque, ela virou para mim e falou assim: Nossa, você tem tanta coisa escrita, por que você não escreve um livro? E Rios que se Cruzam naquela época, que ele ainda nem tinha nome. Ele estava jogado ali, meio que de canto, justamente por causa dos processos que tinham acontecido. A pessoa que ia escrever o livro junto comigo, que era uma amiga de adolescência, tal, que a gente tinha se reencontrado, as coisas não deram certo e o livro ficou ali de canto. Nesse meio tempo apareceu a Jaque e quando a Jaque falou aquilo, eu falei assim, na verdade eu comecei a escrever um livro, só que eu tô com ele parado. E uma pessoa que é grande culpada por eu ter escrito meu primeiro livro é justamente a Jaqueline, porque se ela não tivesse falado comigo, e eu falo muito para as pessoas, às vezes não é só o que a pessoa fala, é como a pessoa fala. Então a maneira como ela me olhou e me falou naquele instante foi o gatilho, digamos assim, para que as histórias se tornassem realidade, entre aspas, né? Se transformassem em livros. E o curioso é que, naquele instante, nós éramos apenas colegas de trabalho, no máximo. Trocávamos ideias profissionais sobre um projeto ou outro. Eu não tinha, ela não era, já que não era minha amiga, eu não era amigo dela, eu não conhecia ela, além da relação de trabalho. E ela poderia ter feito, como tantas outras pessoas fizeram, de simplesmente entrar no blog e falar, ah, que legal. Ou, no máximo, um parabéns, educado. Ou,
vou dar uma olhada e não falar mais nada. Mas não. E naquele dia não foram só as palavras dela, eu acho que nem as palavras fizeram tanto efeito quanto o olhar dela para mim e quando ela disse, não, estou falando sério, você tinha que escrever um livro. Aquilo mudou tudo. Então os livros, o Lilo, o autor, só existe por causa que a Jaque um dia ela decidiu falar isso para mim, transferir essa intenção para mim. Eu diria dessa maneira. Hoje a leitura que eu tenho é essa. Então tudo acontece a partir daí. Agora, respondendo à pergunta, o que vem de novo? Eu acho que o grande desafio é ajudar as pessoas a quebrarem as próprias barreiras através daquilo que você escreve. Eu falo para as pessoas o seguinte, não existe nada mais difícil do que você tentar transcrever emoção. Com imagens você consegue refletir, com música você consegue despertar, mas com as palavras, você conseguir atingir o mesmo nível emocional e com o desdobramento, o reconhecimento do sentimento, isso é bem complexo e é muito sério, porque você pode mudar a vida da pessoa para um despertar para melhor ou para pior. Mas ainda assim, enquanto autor, é necessário reconhecer que a decisão caberá inevitavelmente ao outro, a pessoa. Então, um desejo que o autor tem de despertar aquilo, só que a partir do momento em que ele começa a se despertar, o desdobramento disso já não pertence mais a ele. É a hora que o criador ele tem que abrir mão da sua criação e deixar que ela aconteça por si só. E hoje eu posso afirmar que isso que eu acabei de dizer é a essência do que é Rios que se Cruzam. Rios que se cruzam significa as nossas vidas. As nossas vidas são como rios. A fluidez da vida de cada um de nós pode se encontrar com percalços no caminho, com rochas, com quedas, com sucessos e insucessos. Só que a interferência de cada um na vida do outro pode fazer com que o desdobramento da história mude para sempre. Então, o cerne da questão de rios que se cruzam é isso. É a responsabilidade que cada um tem sobre a própria existência, assim como a interferência na existência do outro. E o início dessa história, que é Rios que se Cruzam Nascentes, parte 1, vai trazer um Rafael que ele cresce numa família numerosa e feliz, que de repente tem os seus rompimentos, os seus traumas, e ele sai de um mundo que até então era um mundinho pequeno, e de repente se vê junto com as outras personagens numa escola com 3.500 alunos, que é praticamente uma cidade, e ali eles vão ter o ensino técnico e ensino médio em período integral. Então eles passam a viver naquele lugar. E a partir do momento em que pisam naquela escola, tudo se transforma. É uma escola que é baseada na realidade, essa escola existe, não com o nome que está no livro, mas ela existe. E toda a estrutura da escola também é baseada na realidade. E aí eu vou trazer um conceito ali, que para o conceito que nós tínhamos na época, em que é escrito, né, em que se passa a história, melhor dizendo, eu chamaria de um conceito utópico. Porque o livro ele traz uma visão daquela escola de como ela seria se fosse dada a atenção e investimento que almejavam que ela poderia ter na época em que ela foi construída. Portanto, o Rafael, Maurício, a Natália, a Cibele, a melhor amiga da Natália, cada um desses, em algum momento, vai ser convidado a tomar uma decisão. E aí, o que que você quer? Você quer ser coadjuvante ou protagonista da sua própria vida? E aí, convido o público a ler Rios que se Cruzam, Nascentes, parte 1, para descobrir quem vai ser protagonista e quem vai ser coadjuvante na própria vida. Quem é você na sua própria vida? O autor também falou sobre divulgação. A divulgação dos livros, ela sempre respeita um tempo cronológico de maturidade, de reedição. Então, sempre eu faço ações de marketing, criação de book trailer, ações para engajar o público e para entregar esse conteúdo para o maior público possível. Para as pessoas que chegam agora no canal, nos canais oficiais, sempre @liloautor com TH, eventualmente eu divulgo os livros mais antigos para que aquelas pessoas que estão chegando agora elas tenham conhecimento que tem uma relação ali ou não entre eles. O Rios que se Cruzam, especificamente, ele sai pela editora School. Então, neste momento, ele já está em pré-venda. Então, ações já estão em curso ou em processo de montagem para fazer esse processo de divulgação de pré-venda. E
E quase encerrando a nossa conversa, Lilo também trouxe algumas dicas bem legais para quem quer começar a escrever e lançar os seus livros. A resposta para essa pergunta eu vou trazer de uma forma mais técnica, que eu vejo poucas pessoas comentarem. Existe aquela pessoa que ela quer só escrever e publicar um livro e não importa se ela vai vender ou não, tá tudo bem. Para ela tá tudo ótimo e realmente tá tudo bem mesmo, está tudo ótimo mesmo. Ela, de repente, tinha na lista de desejos dela escrever um livro. Tem aquelas pessoas que têm mais consciência de mercado, das complexidades do mercado. E se elas se tornarem um livro mais reconhecido, ótimo, mas elas sabem das complexidades. E tem aquelas pessoas que sonham em ser um best-seller. O que eu vejo como essencial que as pessoas compreendam é o seguinte: o processo de um livro ele começa na escrita, só que ele tem a complexidade da produção de uma capa, da edição, da diagramação, de fazer, né, a função da editora, por exemplo. A pessoa precisa entender para que serve uma editora. A editora não serve para divulgar, mas sim para levar esse livro aos canais que vão entregar o livro ao leitor. E muitas vezes o autor ou ele vai precisar dedicar mais esforço nas produções de outras coisas que não somente a escrita. Outras vezes vai ser uma pessoa que ela vai precisar tomar consciência que é necessário investimento para trabalhar a parte gráfica, para trabalhar a parte de divulgação na contratação de uma agência, muitas vezes e até recomendável que seja específica para o mercado literário. Então existe uma série de complexidades que muitas vezes não é dita, de um caminho que, dependendo de qual é o seu objetivo, não é simples. Mas como regra geral, eu poderia dizer o seguinte: o maior e melhor vendedor da sua obra é você. Como você se propõe a interagir com o público, como você se propõe a interagir com os outros profissionais que fazem parte desse grande mundo chamado mundo literário. Muitas vezes eu me pego fazendo essa pergunta: tá, e aí, como eu faço isso? Como eu faço para me divulgar? E a resposta é sempre a mesma: apaixone-se. Apaixone-se pelo que você escreve, pela personagem que você cria, por cada pessoa que cruza o seu caminho. Porque a partir do momento em que você consegue colocar paixão naquilo que você faz e na maneira como você diz que faz, você inevitavelmente vai conseguir impactar pessoas de uma maneira irreversível. E não tem absolutamente nada que possa descrever a sensação de alguém chegar e falar: cara, eu não conseguia parar de ler seu livro, pois eu me via nele. Depois que eu li isso, alguma coisa mudou para mim, e mudou para melhor. Essa é a essência da coisa. E quando você consegue transformar essa essência e levar isso para as pessoas, com certeza absoluta você está no caminho certo. Bom, eu quero agradecer todos os meus amigos, meus leitores, família, e principalmente a Elis, minha esposa, que sempre me apoiou, a Dayana, uma grande amiga que ajuda na divulgação dos livros, sempre é uma pessoa que está o tempo todo ali junto. A Jaqueline Salvione, se não fosse por ela nada disso teria acontecido. A Jennifer, a designer que nos últimos 6 meses se mostrou uma pessoa inigualável por todo o empenho, o esforço, a dedicação. Agradecer ao espaço nesse podcast Pensando Alto e agradecer às pessoas mais essenciais que fazem todo o nosso trabalho acontecer, que é cada um de vocês que nos ouvem agora. Se não fosse por vocês, e é por vocês que nós nos esforçamos tanto e nos dedicamos tanto. Portanto, continuem apoiando o canal, compartilhem os vídeos e as divulgações dos autores que vocês mais gostam, pois é isso que faz cada autor olhar e ver que valeu a pena a dedicação, não importa de quanto tempo foi. Um grande abraço a todos vocês, um desejo de muitas e excelentes leituras e a gente se encontra no próximo papo. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou Andressa Miranda e conversei com o autor Lilo Rodrigues, que está com seu novo livro em pré-venda. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais de como funciona a mente do autor e vão lá conhecer as suas obras e o seu trabalho, tá? Aos autores que também quiserem divulgar seu trabalho aqui no podcast, pode entrar em contato comigo através do Instagram Pensando Alto 19. Até a próxima!